Olá para você que acompanha aqui mais uma edição do Seguro em Debate. Chegamos à nossa 42ª edição desse podcast de entrevistas da Seguro Nova Digital. E hoje, mais uma vez, a gente traz um convidado muito especial que vai falar sobre o crescimento na demanda do seguro cibernético no Brasil e a sua importância para as empresas. Deixa eu colocar ele aqui na tela para a gente, para começar a falar sobre esse tema. Ele que é o Eduardo Bezerra, Head de Seguros Cibernéticos da Wiz Corporate. Antes do Edu falar, eu vou só fazer uma breve apresentação dele. O Eduardo, que tem mais de 18 anos de atuação no segmento de tecnologia, sendo 7 dedicados à cibersegurança. Possui expertise na área comercial e de engenharia da informação e já desenvolveu diversos projetos vinculados ao universo digital para grandes companhias. Ele é formado em gerenciamento de sistema pela Estácio, com MBA em gestão de negócios pela Universidade de São Paulo. Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez ao Seguro em Debate. Você que já participou de uma edição aqui com a gente falando sobre LGPD, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Olá, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição aí de vocês. Edu, então vamos começar então falando sobre o tema principal, né, que é esse crescimento do seguro cibernético, que vem já no Brasil um crescimento expressivo aí nos últimos anos, e o mercado, o setor de seguros brasileiro, eu gostaria de entender se ele está preparado, então, para atender esse público que está cada vez maior, cada vez mais pessoas entrando nesse ramo de seguro cibernético, porque os riscos também estão cada vez em maior escala, né? Então, como que você observa o setor de seguros nessa situação de que muitas pessoas já estão contratando o seguro cibernético aqui no Brasil? A demanda por esse tipo de produto ela vem crescendo ano após ano, tá? Porém, o maior desafio hoje, tanto de nós corretores aqui quanto de seguradores, é conseguir o quê? Com que o cliente ele tenha um nível mínimo de maturidade de segurança da informação para que as seguradoras aceitem o risco, tá? E aí a importância de você ter um corretor especializado nesse tipo de produto para te apoiar e te ajudar a mostrar que você tem um mínimo de segurança para que as seguradoras hoje aceitem esse risco, tá? Quais são as coberturas hoje disponíveis no mercado? O setor brasileiro de seguro cibernético, ele está muito alinhado do que a gente vê lá fora, onde a cultura, por exemplo, nos Estados Unidos é muito mais estabelecida desse seguro? Eu costumo dizer que hoje a minha visão aqui no Brasil é que esse produto ele está iniciando. Mesmo a gente já tendo ele aqui na prateleira há uns 4, 5 anos, porém ele é algo que as companhias ainda não contratam tanto. E por que isso? Comparando com lá fora, a companhia hoje que ela é listada na Bolsa de Nova York, por exemplo, ela é obrigada a contratar uma pólice de seguro cibernético, tá? Se ela não contratar, ela nem consegue ser listada na bolsa lá fora. Primeiro ponto. Segundo ponto, as empresas lá fora, elas têm um nível maior de maturidade de segurança e, vamos dizer assim, um pouco mais de cuidado para esse tipo de problema, tá? Quais são as coberturas hoje? As coberturas, basicamente, comparadas aqui lá fora, são muito parecidas, tá? Trazendo aqui hoje para o Brasil, a gente tem perícia forense, tá? Cobertura inicial, restauração do ambiente, pagamento de resgate. Então, caso o cliente sofra um ataque, um atacante cobre algum valor ali para ele para voltar esse ambiente no ar ou para devolver essas informações sequestradas, a seguradora paga isso, é também muito conhecido como extorsão. Lucro cessante, o tempo que o cliente ficar indisponível ali por causa de um cyberataque, a seguradora vai reembolsar ele com alguns custos. Monitoramento e notificação. Caso esse cliente sofra um cyberataque, e precisa monitorar para saber se essas informações foram vazadas ou não. Ele tem cobertura para isso também e notificação ali para notificar todos os clientes, parceiros e fornecedores desse incidente que ocorreu, tá? Danos à imagem e à reputação, tanto da pessoa física quanto pessoa jurídica também tem cobertura. Responsabilidade por dados pessoais ou corporativos de terceiros. Então, um exemplo, sofreu um cyberataque, teve um vazamento, alguém processou esse nosso cliente por causa desse vazamento, tem cobertura também disso. Custos de defesa, caso o cliente necessite contratar um escritório advocatício
especializado para apoiá-lo, multas e penalidades, e aqui muito importante, tá? A gente tem aquela multa da NPD que pode até ultrapassar 50 milhões de reais. Caso o cliente sofra um cyberataque, tenha um vazamento e a NPD venha penalizá-lo por causa disso, ele tem cobertura, tá? E finalizando aqui, pagamento por danos decorrente de uma decisão judicial, arbitral ou de um acordo. Imagine o seguinte, o cliente sofreu um cyberataque, teve a base de dados vazado, algum cliente veio e processou ele com danos morais ali, ou uma ação individual, ou até mesmo uma ação coletiva, ele tem cobertura para tudo isso. A seguradora vai pagar toda essa conta no final do dia. Ô, Eduardo, então me parece que é uma cobertura, são coberturas bem amplas, né, dentro da apólice do seguro cibernético. E você comentou inicialmente que ela não é tão antiga aqui no Brasil. Ela vem de quantos anos, mais ou menos, saberia me dizer? A gente vem falando desse produto aqui, tá? Mais ou menos há uns 5 anos, tá? Porém, ele começou a ser muito contratado, muito procurado, principalmente ali um pouquinho antes da pandemia, no começo da pandemia, começou a ter bastante procura por parte dos clientes, tá? Tem alguma coisa a ver atrelada ao home office, que os funcionários tiveram que trabalhar de casa, e aí automaticamente a fiscalização, entre aspas, fica um pouco mais difícil de ser feita? O que aconteceu na pandemia? Muitas companhias, elas simplesmente precisaram se adaptar, né? Então, todos os colaboradores que estavam trabalhando ali no prédio, no local físico, tiveram que ir para suas casas e trabalhar a partir dali. O que aconteceu? Para se adaptar rapidamente a esse novo cenário, as companhias tiveram que deixar esses colaboradores disponíveis. Então, de alguma forma, criar um acesso muito rápido para que, da casa deles, eles conseguissem acessar os sistemas que estavam dentro da companhia. Nessa questão de você agilizar esse processo por causa da pandemia, você causou uma lacuna muito grande aí na questão de segurança da informação. Então, você fez com que o teu colaborador conseguisse trabalhar e ter acesso, você deixou o teu ambiente disponível ali para o teu colaborador, mas você não conseguiu rapidamente implementar as melhores práticas de segurança da informação para deixar esse colaborador que estava trabalhando em casa mais seguro. E aí é onde que ocorreu, na nossa visão aqui, também se você pesquisar alguns dados aí, o maior número de cyberataques, tá? A sinistralidade, então, durante a pandemia aumentou durante esse período aí de 2 anos, não só pela pandemia também, ou pelo desenvolvimento da tecnologia. A gente tem falado bastante sobre essa questão de Big Data, de inteligência artificial. Ponto muito interessante que você trouxe essa questão de inteligência artificial e Big Data, né? Big Data, o próprio nome, a própria palavra já fala, né? Uma grande quantidade aí de informações, né? E hoje, qual que é o maior desafio das empresas? É uma grande quantidade de informações espalhada num monte de lugares. Então, você tem informações hoje dentro da companhia, você tem informações no celular do teu colaborador, você tem informações no desktop dele, na cloud, num servidor que está hospedado em qualquer outro canto do mundo, né? Então, só isso daí por si só, como que você faz? Imagine o desafio de um time de cibersegurança para proteger essas informações, esses dados que estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é o primeiro desafio. Então, quando você, no passado, quando a gente falava de TI, normalmente você tinha um data center dentro da companhia, as máquinas ficavam tudo ali dentro, ficava muito mais fácil de você proteger. Você criava assim um perímetro ali, né, de cibersegurança, com várias camadinhas e você estava protegido. Hoje não, você tem essa mesma informação espalhada em vários cantos. Então, o primeiro desafio é esse, e essa grande quantidade de dados. Segundo, a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela consegue apoiar demais o atacante. Por quê? Se você reparar, no passado a gente tinha campanhas de phishing, né? Que é aquele e-mailzinho que chega ali, clique aqui e compre, enfim, alguma coisa pela metade do preço. Antigamente, no passado, você via aqueles phishings de uma forma muito grosseira, muito fácil de ser identificado. Com a inteligência artificial, ela acabou ajudando muito atacantes de qualquer canto do mundo a redigir phishings, e-mails fraudulentos, vamos dizer assim, com mais clareza, com perfeição, sem erros de português
ou erros de qualquer outro idioma. A inteligência artificial também, ela ajuda o atacante a criar códigos, né, ou melhorar códigos de malware mesmo, de vírus que possa comprometer o ambiente do cliente, tá? Muito importante isso, porque a tecnologia a gente percebe então que ela vem tanto para o bem quanto para o mal também, né? Assim como as pessoas elas usam também da inteligência para praticar o mal e toda a empresa está sujeita a isso. E eu queria entender, Edu, se nessa carteira especificamente as seguradoras elas se empenham mais em mitigar os riscos. A gente sabe que todas as empresas estão sujeitas a ataques, por mais tecnológicas que as operações delas sejam, mas como que é feito esse trabalho? Como que a gente pode mitigar esses riscos? É por intermédio do corretor de seguros? Ou é um trabalho que é feito da seguradora direto para esse cliente? De que maneira a gente pode tentar mitigar mais esses riscos para que as empresas fiquem menos expostas a esses ataques? Falando um pouco, eu vou dividir aqui, tá? Falando do lado das seguradoras, esse é um movimento recente, tá? Algumas seguradoras, não todas, elas já estão ajudando o cliente nessa parte de mitigação, né? Como que elas fazem isso? Elas disponibilizam algumas ferramentas, alguns relatórios ali para ajudar os clientes a olharem e elevarem o nível de maturidade e segurança desse ambiente. Falando agora das corretoras, tá? Hoje, quando a gente fala de corretores, a maioria das corretoras não são especializadas, primeiro, em lidar com esse tipo de produto, tá? E um diferencial nosso aqui, falando especificamente da Wiz Corporate, a gente estruturou uma área de cibersegurança dentro de uma corretora de seguro. Primeiro, por que a gente fez isso, né? Para falar desse produto, para comercializar esse produto de forma correta para os nossos clientes. Imagine o seguinte, como que eu vou conversar com um time de cybersecurity de um cliente meu, sendo que eu não tenho domínio sobre esse assunto? Então, provavelmente esse time de cybersecurity vai vir com uma série de perguntas técnicas que eu não vou conseguir sair do outro lado, tá? Segundo, fazer a colocação desse risco de forma correta. Por que esse corretor ele tem que ser especializado, né? Por quê? Porque, que nem aqui no nosso caso, a gente não manda questionário, que é a melhor prática dos seguros de uma forma geral. A gente faz uma entrevista com esse time de cibersegurança do nosso cliente e ajuda ele a sair do outro lado com a forma como que ele vai mostrar esse risco para a seguradora, tá? E terceiro, caso esse corretor, caso esse cliente ele sofra um cyberataque, esse corretor ele vai ter maturidade de cibersegurança, ele vai conhecer, ele vai entender os termos, ele vai ter empresas de cybersecurity apoiando ele ali para ajudar o nosso cliente a sair do outro lado, tá? Então, por isso da importância de um corretor especializado. Continuando aqui, nós do lado da Wiz, a gente faz uma série de processos onde a gente ajuda o nosso cliente, tá? Então, a gente gera relatórios baseado em frameworks americanos de cybersecurity para ajudar a mostrar para esse cliente qual que é o nível de maturidade que ele está e qual que é o nível mínimo que ele precisa chegar. A gente consegue disponibilizar também algumas ferramentas para ele, que inclusive ajuda ele na hora de contratar o seguro. Em alguns casos, a gente consegue até reduzir o valor do prêmio, entre uma consultoria que a gente dá também no sentido de, olha, melhora esse controle, faça isso, ajusta o teu ambiente para que você consiga a cotação e, de preferência, com melhor custo-benefício, tá? Edu, é também papel da corretora ou da seguradora, quando a gente fala do mercado, falando do mercado de seguros em geral, tentar implementar algum plano de ação dentro das empresas para que elas possam influenciar os seus funcionários, os seus colaboradores a não caírem nesses golpes, né? Você falou que antigamente era uma coisa mais explícita, hoje já é uma armadilha um pouco mais difícil de driblar. É papel também do mercado de seguros tentar influenciar essa cultura de dentro das empresas, dos seus segurados? Eu acho que é uma responsabilidade de seguradoras, corretores e clientes, né? Até porque imagina o seguinte, né? Imagina que isso é uma grande cadeia, né? Então, quanto mais o nosso cliente, a gente faz esse papel, segurador, corretor e cliente, de ajudá-lo mesmo a quatro mãos, a deixá-lo mais seguro, a melhorar esse ambiente,
menor vai ser a quantidade de cyberataques, consequentemente vai ser menor o valor de apólice de seguro e a probabilidade da gente ter mais clientes contratando ao longo dos anos vai ser cada vez maior, né? Então, na minha opinião, sim, é uma responsabilidade de todos aí que fazem parte dessa cadeia de distribuição desse tipo de produto. E para isso também a importância de uma corretora especializada, né? Você comentou um pouco da Wiz, que se dedica, uma parte da Wiz se dedica totalmente à questão de seguro cibernético, e essa estrutura ela precisa ser feita, né? Porque não é qualquer corretor que vai que trabalha com diferentes ramos, com multiprodutos, que vai conseguir atuar nesse segmento, né? Existe uma preparação muito forte para que os corretores acabam atendendo aí os seus segurados, os seus clientes? Aqui do lado da UI, sim, tá, Sérgio? A gente tem um cuidado muito grande, então é um tipo de produto que, só para você ter uma ideia, a gente treina o nosso time comercial de tempos em tempos, tá? A Wiz, ela é muito conhecida pela questão de distribuição de seguros através de balcões, né? E a gente treina também os nossos parceiros, as empresas que fazem parte aqui do nosso time, do nosso dia a dia, a gente está treinando sempre, falando do seguro, explicando quais são as coberturas, como que funciona, por quê? Para a gente comercializar esse produto de forma correta para o nosso cliente, né? A gente não quer em momento algum que, uma vez que o cliente contratou o seguro cibernético através da Wiz, no dia que ele precisar, a gente quer ter certeza que o nosso trabalho foi feito com excelência e que ele vai poder estar utilizando o produto sem nenhum problema ali, sem nenhuma letrinha minúscula no contrato, onde ele, não explicaram aquilo para ele, não passaram aquilo para ele de forma clara. Por isso, mais uma vez, a importância de ter uma área de cibersegurança dentro de uma corretora de seguros para falar especificamente desse produto. E quantos corretores, mais ou menos, a Wiz, quantos profissionais, melhor dizendo, a Wiz dedica só para essa área? Você consegue falar para a gente? Olha, a Wiz, porque só para você entender um pouco melhor, tá, Sérgio? Hoje as maiores empresas de cybersecurity do Brasil são nossas parceiras, tá? Então, se eu fosse colocar aqui colaboradores direto e indireto, falando especificamente de cibersegurança, a gente passaria de uns 500 colaboradores, tá? Colocando direto e indireto. Isso eu estou contando todo o aparato que a gente tem das empresas de cybersecurity que são nossas parceiras. Por que essas empresas são nossas parceiras? Imagina o seguinte, Sérgio, você contratou o seguro aqui com nós da Wiz. Eduardo, sofri um cyberataque, o que eu faço agora? Eu vou te ajudar a pegar na tua mão, te ajudar com a sala de guerra, vou te ajudar, vou te indicar as empresas que vão poder te apoiar aí em cada uma daquelas fases, daquelas coberturas, no momento mais crítico da tua vida, tá? A gente vive num período da história no qual as coisas mudam muito rapidamente. Nesse período aí de 7 anos, você notou muitas diferenças já nesses 7 anos? Como é que era quando você entrou e agora, nesse período aqui em 2023, como que você faz esse balanço desde a época que você se especializou até hoje? Você falou 7 anos, mas já tem um pouquinho mais, tá? Eu estava fazendo umas contas aqui, já são quase 10, tá? Para você ter uma ideia. Legal. Mas vamos lá. Mudou muito, né? E um ponto muito importante aqui, quando a gente ia falar de segurança da informação, enfim, alguma empresa, ou até mesmo na empresa que eu trabalhava, era uma coisa, imagina o seguinte, ela era aquele cara que ficava no canto da sala e que ninguém dava muita atenção para ele, né? Então, que segurança da informação, quem liga para isso, tá tudo funcionando. As empresas se preocupavam muito com o quê? Com disponibilidade, então estava tudo funcionando. Há 10 anos os ataques eles eram menos sofisticados, vamos dizer assim, né? E na minha percepção, você tinha muito uma questão de hacker, aquele cara que queria provar para o mundo que ele era bom, simplesmente isso, não tinha, vamos dizer, uma coisa hoje que eu olho mais como cybercrime, entendeu? Você não tinha hoje aquele, na minha visão, né? Você não tinha tanto grupos especializados em extorsão, em cobrar milhões em resgate que nem você tem hoje. Então, como tudo na vida, os atacantes também eles foram evoluindo e se aperfeiçoando, tá? Então, hoje, quando a gente fala de cyberataques e de crimes cibernéticos, virou um negócio. Só para você ter uma ideia,
o hacker hoje ele ataca qualquer companhia, não importa o porte. Tem um ataque que é muito conhecido e que tem gerado bastante prejuízo para as companhias, chama ataque ransomware, ou também muito conhecido como sequestro de dados. Se o pessoal der uma bugada aí depois, eles vão conseguir ver vários ataques aí que surgem todos os dias. Por que o atacante ele ataca qualquer companhia, independente do porte hoje? Porque é simples. Uma vez que ele consegue atacar essa empresa, que ele coloca os robozinhos ali, e existem vários meios de você fazer isso, para atacar essa companhia e comprometem esse ambiente, o que vai acontecer? No final do dia, ele vai exibir uma tela bem grande para você, falando o seguinte: olha, Sérgio, você vai pagar, se você é a padaria da esquina e eu comprometi 5 máquinas tu vai me pagar o equivalente a 30 mil reais em resgate. Se você é uma companhia gigante, que eu comprometi aí milhares de máquinas, você vai ter que me pagar alguns milhões de reais de resgate. Isso hoje não é mais história de filme, né, Sérgio? Se a gente falasse disso há 10 anos, o pessoal você está de brincadeira, isso nunca vai acontecer. Então, é isso que eu tenho visto, tá? Então, se começou com algo, vamos dizer assim, como se fosse uma brincadeira, um entretenimento, para mostrar que eu consigo, uma questão de ego, e se tornou um crime mesmo, se tornou um negócio e que não tem mais como voltar atrás. E uma informação muito importante aqui para todos é o que? O hacker, infelizmente, ele está sempre à frente de todo o time de TI de segurança, de cibersegurança de qualquer companhia. Primeiro sai o ataque, primeiro se encontra a vulnerabilidade para depois sair a correção, tá? Então, fazendo uma analogia aí com a pandemia que a gente teve, a Covid agora, primeiro saiu o vírus, a gente sofreu por tudo aquilo, né, durante aproximadamente aí 2, 3 anos, e aí depois que se saiu a vacina. É a mesma coisa, funciona no mundo de cibersegurança. E, Edu, nesse período a legislação chegou a mudar também na questão criminal mesmo, de ir atrás dos hackers Porque antigamente, quando a gente vivia numa era da internet que não era tão... a gente não se relacionava tanto, né? Que era a época da internet 1.0, e aí eu acredito que a legislação ela teve que acompanhar também essas mudanças e colocar como crime também esses ataques por hackers, né? Existiu uma mudança também nesse quesito? Melhoraram algumas coisas na lei, né? Se cobraram mais. A gente aqui em São Paulo, a gente tem até uma delegacia de crimes cibernéticos. Inclusive, eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes com algumas pessoas que trabalham nessa delegacia. Porém, só para você ter uma ideia, Sérgio, hoje qual que é o maior desafio, inclusive dessa delegacia de crimes cibernéticos hoje? É você conseguir logs. O que são logs, tá? São tudo que você faz no ambiente, no sistema, ele deixa um rastro ali. Então, a partir do momento que você se loga, se esse sistema for bem estruturado e bem montado, ele vai gerar log do momento que você logou naquele ambiente, do momento que você fez alguma transação ali dentro. Porém, o que acontece? Quando acontece algum crime desse tipo, e aí, segundo as melhores práticas da LGPD também, é com que o cliente vai até essa delegacia e abra um boletim de ocorrência e comunique isso. O próximo passo ali da delegacia você tem os logs, você tem essas informações, o que você tem de evidência para a gente começar a investigar? O maior desafio hoje é que as empresas que chegam lá, elas sequer têm o mínimo de informação para se começar uma investigação. Se eu não tenho o mínimo de informação para começar uma investigação, como que eu vou chegar até o cara que cometeu esse crime, entendeu? Então, esse é um desafio muito grande também, tá? Então, mais uma vez, a importância das empresas estar cada dia mais maduras com relação a esse tipo de dados, de informações, que é muito importante para se iniciar um processo de perícia. E trazendo um pouco sobre a questão do desenvolvimento da cultura desse seguro aqui no Brasil, um recente levantamento da SUSEP mostrou que os prêmios de seguro contra os ataques cibernéticos arrecadaram uma quantia de 98 milhões, né, um pouco mais de 98 milhões no primeiro semestre deste ano, que representou ali 27% de crescimento em relação ao mesmo período ali de 2022. Então,
esse crescimento da cultura é evidente, então, para todo mundo, né? Você vê que em um período de um ano, cresceu 27% essa demanda. E eu queria entender de você como que a gente pode analisar o papel do corretor de seguros, então, no desenvolvimento dessa cultura. O corretor, ele é o único profissional mesmo responsável em distribuir essa proteção, qual que é a importância dele para as empresas, você já falou um pouco ali sobre o gerenciamento de risco, e para disseminar essa cultura para que mais empresas tenham a consciência de que precisa, desde empresas pequenas até empresas grandes. A gente fala muitas vezes, atrela muita questão de dados a empresas grandes, mas empresas pequenas também, elas estão crescendo através também de dados dos seus clientes, né? Como que chega nessas empresas pequenas também? Como que você vê a importância do corretor nesse processo? Eu costumo dizer que sem um corretor é muito difícil de um seguro desse chegar até o cliente. Eu vou te falar por quê, tá? Eu já tive do outro lado, tá, Sérgio, como cliente, e só para você ter uma ideia, eu só vim saber que existia seguro cibernético quando o CEO aqui da Wiz Corporate, que é o Anderson Romani, me chamou para trabalhar aqui. Então, eu sempre fui um cara da área os últimos 10 anos aí da área de cibersegurança, antenado, estudando, lendo, sempre atualizado, e não sabia que existia esse produto. Então, começa por aí, tá? Então, primeira importância, divulgar isso para todos os clientes. Pô, Eduardo, aí tem muita gente que me fala, pô, mas eu sou pequeno, será que faz sentido? Gente, o risco, o ataque, ele é proporcional ao teu tamanho, tá? Então, vou te dar um exemplo. Ah, tá bom, o hacker cobrou, sei lá, só 50 mil reais, né? Só entre aspas, 50 mil reais para passar minhas informações de volta. Dependendo de uma companhia, certo? Se essa companhia está começando, se ela tem um ano de vida, se ela é uma pequena companhia, você concorda que 50 mil reais vai fazer muita diferença? Talvez o empreendedor ele nem tenha esse dinheiro para pagar esse resgate. E se ele não tiver esse dinheiro para pagar, ele simplesmente não vai conseguir mais continuar trabalhando, dependendo da companhia, do que ele faça, de quais informações ali que foram comprometidas, tá? Então, o corretor, na minha opinião, é extremamente importante, porém, um recado para os corretores também se especializem, tá? Mais uma vez, não tem como você falar de algo que você não domina. Então, é muito importante também com que os corretores que estão querendo ou que estão seguindo nessa linha de comercializar esse tipo de produto, que se especializem um pouco mais, entendam o mínimo ali de segurança da informação. Para quê? Para fazer um bom trabalho, para vender isso de forma correta para o nosso cliente. E principalmente, né, pessoal, conforme for passando o tempo, vai se especializando um pouco mais, vai além do questionário, do que só mandar um papel ali, ajuda o cliente a responder esse questionário, pega na mão dele, e caso ele sofra um cyberataque no futuro também, que você consiga, se você não for especialista em cibersegurança, mas se envolver, ter parceiros ali de cybersecurity que consiga te apoiar, você, corretor, e o teu cliente no momento de um cyberataque, que é muito importante, né? Eu particularmente costumo dizer que a gente vai conhecer, acho que o nosso corretor, principalmente no dia que a gente precisa utilizar a pólice. Minha opinião pessoal aqui, tá, Sérgio? Então, imagina no dia que o teu cliente for precisar de você aí realmente, você não conseguir apoiá-lo, ou você simplesmente falar, não, veja bem, essa cobertura aqui não funciona desse jeito, a seguradora está negando o teu sinistro. Eu acho que é constrangedor, eu acho que nenhum de nós que somos corretores queremos passar por isso um dia. O Eduardo, e a gente fala bastante do corretor sobre essa parte de distribuição, mas o corretor também não comercializa se não tiver os produtos ali disponíveis na prateleira. As seguradoras, elas estão adaptadas a este momento também? Você acredita que elas estão inseridas? Eu acredito que no início, quando veio aqui para o Brasil, né, eu sei de algumas que iniciaram nesse negócio, mas isso foi só se desenvolvendo ao longo do tempo. Algumas seguradoras, acho que você até falou um pouco também, que elas eram um pouco, não queriam muito ali mexer nesse negócio, mas agora deu uma cultura que já está mais instalada nas seguradoras também, né? Isso é importante para o mercado, né? A gente está vendo um movimento, acho que muito positivo, tanto para o lado dos corretores quanto dos clientes, que a seguradora também ela percebeu que é um tipo de produto
mais uma vez, que não é só simplesmente encaminhar um questionário e cotar. O risco cibernético ele vai muito além do que algumas páginas ali com sim ou não. E tanto que algumas dessas seguradoras têm contratado, tá, especialistas de cibersegurança do mercado para analisar esse risco com mais cuidado, para entender. Então, vou te dar um exemplo. Muitos clientes que as seguradoras recusavam no começo da comercialização desse tipo de produto, hoje elas não recusam mais e olham com bons olhos. Vou te dar um exemplo, tá? Empresas financeiras que lidam com dados de cartão de crédito. Então, no passado, as seguradoras elas tinham um pé muito atrás com relação a esse tipo de cliente. Porém, o que é importante lembrar, Sérgio? Esse tipo de cliente que lidar com dados de cartão de crédito, ele é obrigado a atender uma norma, uma certificação chamada PCI, que tem uma série de controles de cybersecurity. Onde que eu quero chegar? A probabilidade desse cliente que lidar com dados de cartão de crédito e tem essa certificação, a probabilidade dele sofrer um cyberataque bem sucedido, o hacker conseguir comprometer essas informações, é mínimo. Então, as seguradoras hoje já entendem isso e veem com bons olhos esse tipo de cliente que não era visto atrás. Então, a importância de você, mais uma vez, né, se especializar, estudar, as seguradoras cada dia mais colocando gente de cybersecurity dentro desses times, entendendo o risco do cliente, conversando com o cliente também, tá? Tem casos aqui, Sérgio, que a gente faz como se fosse uma espécie de um roadshow, onde a gente coloca seguradoras, corretor, todo mundo ali junto com o cliente aqui dentro da UIS para falar, olha, esse aqui é o risco, é assim, é assado, e a gente consegue reverter muitas negativas aí do mercado. Então, às vezes o mercado olha, não vou aceitar, nem vou olhar para esse risco. E aí, nesse bate-papo, nessa conversa com esses especialistas, a gente consegue reverter e consegue até trazer uma cotação aí para os nossos clientes, tá? Então, a Wiz ela não faz somente esse papel de meio de campo entre seguradora e cliente, ela também desenvolve várias ações até dentro dela mesmo para exercer esse tipo de cultura do seguro cibernético aqui entre seus clientes no Brasil inteiro. E fala para a gente, então, como que a companhia se estrutura aí para atender todo esse público e não fazer somente esse papel aí de intermediação e de ser uma consultora dos seus clientes, uma consultora de seguros dos seus clientes. Já é um desafio imenso, né? Como eu já tinha comentado com você, acho que você também sabe disso, a UIS é referência em distribuição de seguros através de balcões, né? E aí a gente tem alguns balcões aqui que fazem parte dos maiores bancos do Brasil. Então, você imagina o desafio para a gente de conseguir atender tudo isso. E aí, mais uma vez, né? Como que a gente faz isso? Treinando os nossos times, né? Então, treinando constantemente, falando de coberturas, tirando dúvidas, fazendo reunião técnicas, não só com os times, mas também com os clientes, tá? Então, vou te dar um exemplo. Eu sou um cara que eu estou o tempo inteiro aqui na UIS dentro de uma sala de reunião aqui ou lá em casa no meu quartinho, né? Por quê? Porque hoje o nosso papel vai muito além de mandar o questionário. Então, a gente faz reunião com o time técnico do cliente. Então, os clientes maiores, eles têm um cuidado muito grande de fazer o quê, tá, Sérgio? Coloca o time jurídico nessa agenda. Coloca o time de cybersecurity nessa agenda. E é muito legal porque o jurídico vai vir com as perguntas sempre muito relacionadas ali a LGPD, a danos morais, a se tiver um vazamento, e o time de cybersecurity vai vir com perguntas e coisas muito técnicas relacionadas à área de cybersecurity. Isso é muito legal, porque no final do dia, no final da agenda ali, eles conseguem perceber o quanto esse produto consegue ajudá-los. Então, o nosso desafio hoje é esse, é estar treinando esses times, capacitando cada vez mais os nossos clientes e parceiros aqui a falar desse produto de forma correta, e eu estou sempre junto nessas agendas aqui, tá? Então, estou sempre participando, estou sempre presente, estou sempre apoiando eles ali em tudo que é necessário, tá? É assim, é treinamento, conscientização e prática todos os dias aqui dentro da companhia. Muito bem, parabéns, Edu, pelo trabalho. A gente está finalizando mais esta edição do Seguro em Debate. Eu quero agradecer o Edu por ter participado mais uma vez e dar esse espaço final para você fazer as suas considerações. Edu, muito obrigado por ter aceitado esse convite novamente.
Sérgio, eu que agradeço você e a todo o público aí, o pessoal da Seguro Digital. Muito obrigado mais uma vez. E, pessoal, quando a gente fala de seguro cibernético, não existe outro meio a não ser estudem, busquem mais informações aí, principalmente para os meus colegas corretores, para que a gente consiga fazer cada dia um trabalho melhor, maior, consiga colocar mais esse risco e principalmente ajudar os nossos clientes no momento de um cyberataque. É isso. Muito obrigado a todos. Boa, Edu, muito obrigado. Obrigado por você, para você que nos acompanhou até aqui. E fiquem atentos nas nossas redes sociais, que sempre a gente vai colocando lá os próximos convidados aqui do Seguro em Debate. Até a próxima.